Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de cálculo. Estamos fazendo aí uma escadinha de nível na parte de derivadas. Fizemos a primeira aula com a parte de derivar polinômios, né? X elevado a n. E aí a gente trabalhou um pouquinho potências positivas e potências negativas. Agora a gente vai começar a usar a regra do quociente e a gente também vai explicar a regra do produto de funções para derivar. Além disso, a gente vai colocar potências fracionárias que representam raízes. Raiz quadrada, raiz cúbica, então vai ficar um pouquinho mais trabalhoso. Mas eu vou fazer com vocês 4 probleminhas. Deixa eu te mostrar a estratégia aqui. Chega aqui comigo, olha só. Então, continuando essa parte de derivadas, vamos para o passo que eu estou chamando de 2. E nesse passo 2, a gente tem então 8 problemas. Eu vou resolver a metade e você vai ficar para resolver essa outra metade aqui e conferir suas respostas no gabarito, que está na sua apostila. Então a gente vai treinar essas questões aqui, uma por uma, tá bom? Então a novidade é que tem uma divisão, que é justamente a história da regra da derivação do quociente, e vai existir também essa questão de raiz aqui, como derivar raiz, como transformar isso numa fração para a gente desenvolver. Mas vamos lá, vamos colocar aqui o resuminho que eu preciso. Suponha que A seja uma função e B seja uma outra função. E eu quero derivar o produto dessas duas funções. Decore que a regrinha é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E se existir duas funções e elas estiverem, né, uma dividida pela outra, a regra do quociente aqui das derivadas é assim, ó, é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Então é isso que a gente vai utilizar. A gente vai ter novamente o x elevado a n. A derivada de x elevado a n, como a gente fez na aula anterior, eu sei que é n, x elevado a n menos 1. Mas vamos treinar com fração? Como assim? Se tiver raiz quadrada de x, essa é uma que você tem que automatizar. Você vai ter que ter isso na mente. A derivada de raiz de x já é para saber direto. Como é que faz, professor? Meu irmão, primeiro tu faz o seguinte. Isso aqui, ó, é o número 1, isso aqui é o número 2. Então isso é x elevado a 1 meio. Tu transforma a raiz numa fração. É isso que tu está querendo derivar. E feito isso, a regra agora é a mesma. Desce a potência, que no caso é 1 meio, e tu tira 1 daqui. Tira 1 daqui, fazendo devagar, 1 meio menos 1. Então vamos melhorar. Quando a gente faz isso aqui, ó, de cabeça, 1 meio menos 1, ele dá exatamente menos 1 meio, tá? E aqui continua esse 1 meio. Mas está potência negativa, professor, então não para aqui não. É verdade. Deixa esse 1 meio, potência negativa a gente inverte e fica potência positiva. Mas esse 1 meio a gente não deixa no formato de fração, a gente volta para a raiz. Então é se ligar que 1 vezes 1 é 1, o 2 está quietinho aqui é 2, mas isso aqui, ó, representa a raiz quadrada. Então, professor, eu posso decorar aqui a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Isso é importante. E se for qualquer outra raiz, o procedimento é o mesmo. Exatamente. Pronto, então vamos aplicar as nossas propriedades em 4 probleminhas. Isso é a meta da nossa aula 2. Então vamos lá, hein? Esses 4 probleminhas aqui, A, C, E e G, e fica o compromisso de você tentar resolver esses outros 4, hein? Fica atento. Vamos lá. O primeiro. Então isso aqui é a minha função que eu estou chamando de A. Isso aqui é a minha outra função que eu estou chamando de B. Vamos fazer por pedaços. Já estou ligado que A dividido por B, qual é a mesma regrinha para a gente ir decorando? É a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Qual é a técnica? Eu vou precisar do A', ou seja, eu vou precisar derivar o A. Derivar o A é derivar x, e derivar x é 1. Então deixa isso guardadinho, que daqui a pouco a gente vai substituir. Cadê a derivada do B, professor? Bem, o nosso B é quem? É x2 mais 1. Eu quero derivar isso. Derivar a constante é 0, lembra? E a derivada de x2 é 2x. Massa, professor. Agora a gente já pode aplicar na fórmula, é verdade. Então vai ficar a derivada do primeiro, quem é a derivada do primeiro? É 1, vezes a repetição do segundo. A repetição do segundo é simplesmente x2 mais 1. Menos a repetição do primeiro, que é o A, o nosso A aqui, ó, foi x, vezes a derivada do B, que foi 2x.
dividido pelo de baixo, que é o b, ao quadrado, x2 mais 1 ao quadrado. Mas para por aí, professor. Olha, nesse caso, a gente vai desenvolver essa parte de cima. Desenvolver como? Multiplicar por 1 é manter o que está aqui. Então fica x2 mais 1. E esse cara aqui está todo mundo multiplicando, então é x vezes x é x ao quadrado. Então é menos 2x ao quadrado. Sobre quem? x2 mais 1 ao quadrado. Não precisa expandir isso aqui não, hein? Isso aqui pode ficar do jeito que está. Só que a gente pode agrupar esse sujeito com esse sujeito. Ó. Eu tenho dois caras negativos e um cara positivo. Dois caras negativos, né? 2x2 negativo com 1x2 vai ficar menos x2. O 1 permanece e aqui temos x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Então isso é o resultado da nossa derivada. Massa, professor, não é tão difícil não. É só ser um pouquinho organizado que no instante a gente desenvolve. Isso mesmo. Foi a primeira de um total de 4. Essa aula a gente vai fazer aqueles 4 probleminhas. Mas tudo se repete, galera. A questão é a gente, ó, indo passo a passo, crescendo gradativamente, respeitando e aprendendo, pegando moral. Olha só, esse cara vai ser o A e esse cara vai ser o B. Então, nosso objetivo é derivar o A. Derivar o A, ó, qual é a derivada disso? Você não já ficou ligado? O 2 desce, quando ele descer já multiplica 3 e a potência diminui 1. E a derivada constante é 0. Ah, professor, então a derivada do que tu chamou de A é só 6x. É. Mesma coisa, vamos fazer a derivada do B. A derivada da constante é 0, a derivada de x é 1. Então vai ficar 5 vezes 1, ou seja, 5. E agora monta a fórmula. Qual é? A derivada do quociente. A derivada do quociente é derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo dividido pela do segundo ao quadrado. Pronto, vamos fazer organizado? A derivada do primeiro foi 6x, repetição do segundo, 5x menos 3, menos a repetição do primeiro, que é 3x2 mais 3, vezes a derivada do segundo, que é 5. E agora, professor? É o de baixo ao quadrado. Então, ó, 5x menos 3 ao quadrado. Posso parar aí, professor? Não, a gente tem que melhorar. A gente vai fazer o velho chuveirinho. Então, 6x vai multiplicar 5x. Então, isso vai ficar 30x2. O 6x vai multiplicar menos 3. Então, isso vai ficar menos 18x. Esse menos, ele vai entrar aqui em todo mundo, mas eu já vou multiplicando por 5. Então, a multiplicação por 5 ó, é 15x2, então vai ficar menos 15x2. A multiplicação é 15, vai ficar menos 15, sobre esse cidadão ao quadrado. E agora, professor, terminou? Agora a gente agrupa os termos. Ó. Esse cara é da mesma galera desse. Eu tenho 30x2 menos 15x2. Vai ficar, claro, 15x2. E esse sujeito aqui é dessa mesma... Ele está sozinho. Então é menos 18x e aqui é um número menos 15. Que coisa, professor. Não tem como simplificar mais não, né? Tem não. A gente deixa assim, olha o gabarito e um abraço. Ah, estou entendendo. Então, ó, é destrinchar para poder agrupar e não dá mais para fazer nada, acabou-se o que era doce. Exatamente. E na matemática, quanto mais reduzido, mais elegante. É assim que está sempre no gabarito. Então, fizemos a segunda de 4. Então, a gente já pode dar a nossa sequência. Ah, professor, essa daqui a gente já fez antes, é verdade. A derivada de 5x. É só você lembrar que a derivada de x é 1, então vai ficar 1 vezes 5. Então, essa derivada é apenas 5. E a derivada dessa é fácil, professor. Porque se eu chamar isso de A e chamar isso de B, vá de boa. Quem é a derivada de x? É 1, verdade. E quem é a derivada desse pacote aqui? A derivada da constante é 0 e a derivada de x é 1. Então vai ficar facinho, professor, vai. Mas aí vamos montar. Derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Dividido por quem? Pelo de baixo elevado ao quadrado. Vá, coloque as letrinhas. Quem foi a derivada do A? Foi 1. Se não quiser, nem coloca, porque na multiplicação ele desaparece. Mais vezes o B. Quem é o B? É x menos 1. Beleza. Cadê o A? O A mesmo. O A é simplesmente x, que multiplica quem? A derivada do B, que foi 1. Embaixo continua, x menos 1 elevado ao quadrado. Multiplicar por 1 é não fazer nada, então permanece do jeito que está aqui, ó. Permanece x menos 1, e aqui é simplesmente, ó, menos x.
Então você já está percebendo que a gente pode simplificar mais x com menos x. Então na prática o que a gente está obtendo, ó, é menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Ótimo. Mas tem aquele 5, é verdade. Então só juntando, a derivada desses dois termos é a derivada do primeiro, que é 5, mais a derivada do segundo, que é esse pacote negativo, ó, menos 1 sobre x menos 1 elevado ao quadrado. Ah, professor, não é difícil não. É não, meu irmão, é só pegar a manha. Fizemos a terceira de 4. Então agora a gente vai finalizar essa aula com essa questãozinha que envolve raiz. Massa, professor. Essa aqui, ó, a gente já tem algo a aprender ou pelo menos a se acostumar. Tu lembra quanto é a derivada de raiz de x? Tem que lembrar, meu irmão. Eu vou fazer, viu? Mais uma vez, para que a gente aprenda de uma vez por todas, tá? Então vamos se concentrar na derivada do b. Quem é a derivada do b? É derivar a raiz de x. Mas antes de começar a derivar, transforma isso numa fração. Quando aqui não aparece é 1, quando aqui não aparece é 2. Então a gente vai derivar x elevado a 1 meio, hein? Bora? Desce a potência, então fica 1 meio de x, aí vai ficar 1 meio menos 1, beleza? Continua meu 1 meio e o x aqui, ó, vai ficar menos 1 meio. Potência negativa não é elegante, então a gente inverte para ficar elegante. E não é para deixar em fração, é para voltar para a raiz. E aí decora daqui para frente que a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Posso decorar e colocar já decorado na prova? Não, na prova não se arrisque não. Na prova você tem que fazer do jeito que eu acabei de fazer aqui. Mas na sua vida, no seu cotidiano de resolução de questões, apareceu derivada de raiz de x, você já coloca 1 sobre 2 raiz de x, beleza? Mas e agora, professor? E essa cúbica é exatamente a mesma ideia? A mesma ideia é, mas a gente tem que desenvolver. Então, ó, se eu quero derivar só esse pacotinho aqui, ó, esse sujeito, então como é que fica? Vamos colocar em fração. Quando não tem ninguém aqui é 1, o 3 já apareceu. Então isso aqui, ó, é x elevado a 1 terço. Ótimo, quero derivar isso. A regra é a mesma, você desce 1 terço e aí vai ficar x elevado ao que já tinha menos 1. E aí, meu irmão, tem que fazer essa continha. Essa continha, ela é simples, tá? Mas eu vou fazer com calma para você não ter chance de dizer que não sei. Eu tenho que fazer 1 terço menos 1. Tirar o mínimo aqui, ó, entre 3 e 1, você sabe que é 3. A regrinha é, primeiro divide e o resultado multiplica. Então a divisão, 3 por 3 é 1, 1 vezes 1, 1. A divisão é 3, 3 vezes 1, 3. Menos 3. Tem gente que sabe fazer isso já direto, tá? Então essa subtração aqui, ó, deu menos 2 terços, que é justamente esse pacote aqui, ó, de cima. Vai dar menos 2 terços. Então como é que vai ficar? Essa derivada da raiz cúbica, professor. Estou fazendo, olha aqui. Essa derivada tem esse 1 terço de x elevado a quem? Ao resultado dessa história que é menos 2 terços. Certo, professor? Mas está fração e está negativo. Tudo bem. Então vamos tornar a fração positiva. Então a gente inverte. Inverte é x elevado a 2 terços. Mas aqui está fração, professor. E a gente não quer fração. A gente quer que fique uma raiz. É verdade, tem que ter cuidado. Não é 2 terços? Então aqui é o 2, ó, e aqui é o 3. Essa daqui, professor, é para decorar. Essa eu já não acho que vale a pena decorar não, irmão. Se cair esse negócio, aí tu, ó, já faz de boa 1 terço da raiz cúbica de x ao quadrado. Eu só decorei essa, hein? Essa daqui eu faço na hora que é pedido. Mas, professor, faça aí a questão? É verdade. Aqui foram os fundamentos para resolver essa nossa última questão dessa aula. Eu vou repetir e colocar, vamos dizer assim, a aplicação dessas duas informações que nós deduzimos. Então, ó, raiz cúbica de x mais x dividido por raiz de x. Raiz cúbica de x mais x dividido por raiz de x. A gente quer derivar isso. Então, eu já sei que aqui, ó, é a primeira e aqui é a segunda. Isso eu tenho chamado de A, isso eu tenho chamado de B. Então é derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pela do segundo ao quadrado. Então, me ajuda agora, porque a gente não já trabalhou. Quem foi a derivada desse primeiro cara aqui, ó? A derivada desse, a gente acabou de fazer, ó. É 1 terço
da raiz cúbica de x ao quadrado. Então, a derivada desse pacotinho, ela está aqui, ó, 1/3 da raiz cúbica de x ao quadrado. Beleza. Só que, além da derivada desse, tem a derivada de x, que é 1. Então, isso tudo que a gente acabou de escrever foi a derivada do de cima. A derivada do de cima é 1/3 da raiz cúbica de x ao quadrado mais 1. Vezes quem? A repetição do de baixo. A repetição do de baixo é raiz quadrada de x. Menos a repetição do primeiro, que é a nossa raiz cúbica de x mais x, que multiplica a derivada do segundo. Quem é a derivada de b? Esse é para você decorar. A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Decora, tá? A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Beleza. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1 sobre 2 raiz de x. Ótimo. Dividido por quem? Pelo b ao quadrado. Dividir por b ao quadrado, então vai ficar simplesmente x, não é isso? Ó? Elevar ao quadrado, fica x. Certíssimo? Beleza? Mas, professor, vai ter que fazer chuveirinho aqui ainda. Rapaz, em tese até teria, mas eu tô com pena, tá bom? Então deixa assim. Valeu!